Olá! A Escola Judicial de Mato Grosso do Sul, EJUD, foi criada em 2010 para promover o treinamento, a capacitação, o aperfeiçoamento e a especialização de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Desde então, está sendo possível, com o trabalho da escola, aprimorar o atendimento à população e garantir uma prestação jurisdicional mais acessível, rápida e qualificada. Por essa capacidade transformadora, a EJUD está no mérito da questão de hoje. E para falar sobre o assunto e quais os planos da gestão deste biênio, o convidado é o vice-diretor da Escola Judicial do Estado, desembargador Marco André Nogueira Hanson. Desembargador, como o senhor avalia a necessidade de aperfeiçoamento constante, dos magistrados? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que foi me propiciado atender nessa data, participar do programa Mérito da Questão, e é muito prazeroso discorrer sobre as escolas. E eu gostaria de fazer primeiro uma leitura para o pretérito do movimento das escolas. Como começou esse movimento de se criar escolas superiores da magistratura, que se chamavam, lá na década de 80. Eu ingressei na magistratura em 86 e já havia esse movimento, né? Era um movimento protagonizado principalmente pelo ministro Saulo. Ele era um mineiro e tinha muita afeição por esse tema de escolas. E, na verdade, alguns membros do STJ e do STF é que começaram a fazer a incrementação, inclusive legislativa, desse projeto de se criar escolas através das associações de magistrados estaduais. Então, nós, aqui no Estado, capitaneados por Marco Antônio Cândia, por Remo Leteliello e outros, começamos a fazer a criação dessas escolas, inclusive dos regimentos internos, seguindo o Brasil todo, que naquela época tinha também essa tendência. Então foram criadas as escolas e após as reformas do Poder Judiciário, das emendas 45 e 47, isso com a criação do CNJ passou a ser então liderado, e todas as políticas, todo o diagnóstico, todo o programa pedagógico está sendo direcionado e monitorado pelo CNJ conforme as nossas necessidades brasileiras, de uma sociedade superfacetária, super plural, e que o juiz deve estar preparado para tanto. Mas quanto à pergunta sua, as escolas existem para aprimorar o magistrado, fazer a sua formação inicial e depois o aprimoramento constante, para que ele possa estar capacitado a aplicar a lei, o direito, a doutrina, nas diversas situações que ele vai enfrentar como julgador nas diversas comarcas que o Estado possui. O magistrado tem que ter conhecimento, além do jurídico, humanista. Então, isso é fundamental para a escola, e a nossa função é essa, não só do magistrado, mas do servidor também. E é uma necessidade de ontem, uma necessidade de hoje, O senhor estava voltando lá na década de 80, continua a mesma coisa, a necessidade desse aprimoramento, Sim, ele é constante. O magistrado jamais para de estudar. Se nós não oxigenarmos os nossos conhecimentos diariamente, nós não seremos um bom magistrado. Como que a escola funciona, para as pessoas entenderem o que a EJUD oferece? A EJUD oferece, primeiro, como eu disse, a formação inicial de magistrados e o acompanhamento dele durante a carreira, principalmente no início, no acompanhamento do processo de vitaliciamento, que tem uma duração de 2 anos. Então ele tem uma formação contínua, e através do oferecimento de cursos, sejam simpósios, congressos, webinários, palestras isoladas durante o período em que ele se encontrar mais assim aqui perto, quando ele atende na comarca de Campo Grande,
ele fica muito mais em contato e a frequência na escola é bem maior. Isto para servidores e para também os magistrados em geral. E quais as áreas, né, do conhecimento são abrangidas pela EJUDE? Principalmente nós focamos primeiro na área jurídica, na área filosófica, na área da informática, na área de línguas e também dando assim também um sentido de que também há de serem observados os tratados internacionais. O magistrado hoje, diante do mundo globalizado, ele precisa ter conhecimento das regras e tratados internacionais. E não é só um conhecimento teórico, né, desembargador? Tem algo prático também, porque o senhor falou que os juízes que estão iniciando, né, ficam um bom tempo ali na escola, o que deve ser confortante, né, para eles, para quem está começando, começar mais seguro, né? Sim, porque antes não era assim, né? O antes não quer dizer, quando eu entrei não havia isso, né? É uma pena, porque deveria existir. Na verdade, hoje o magistrado tem muito apoio do tribunal. Ele é preparado durante esses 2 anos, né? Como eu disse, tem a sua formação inicial, seu contínuo acompanhamento, e também ele atua nas varas de juízes titulares, que aí entra essa parte prática. O magistrado vai acompanhar, vai fazer audiências, vai presidi-las, né? vai fazer júris, vai atender partes, advogados, vai entender da gestão, da dinâmica de um serviço da direção, né? do cartório, do diretor do cartório e do próprio cartório. E como que vocês pensam, né? Como que vocês avaliam sobre qual curso oferecer, né? Como que vem essa necessidade, essa demanda? Na verdade, nós fazemos sempre uma consulta aos magistrados, em geral, aos servidores, para que ali escolham, né? Optem quais são as suas alternativas de curso para as melhores de atender. E dentro disso, conforme, né, o plano do CNJ, o plano anual de diagnósticos e também a metodologia aplicada naquele ano, tudo sempre com a metodologia, sempre com a fiscalização e a coordenação do CNJ, nós escolhemos os cursos a serem oferecidos. Claro que sempre também observando as nossas peculiaridades e as circunstâncias em que vivemos. Quando tivemos a Covid, haviam vários cursos sobre Covid, sobre as legislações que então advieram em virtude desta fase crítica que todo mundo passou. Em relação a isso também, essa época de pandemia, a gente pode entrar na próxima pergunta, que são quais as modalidades de ensino, porque durante a pandemia teve que ser praticamente tudo online, né? Exatamente. Nós temos o modelo presencial, o semi-presencial, também os webinários e também somente aqueles que são realizados pela escola mesmo, né, presencialmente até nas comarcas do interior. A escola vai até as comarcas também? Nós temos equipes que, quando necessário e quando existir orçamento para tal finalidade, nós nos deslocamos e normalmente nós conseguimos fazer isso para atender algumas situações extraordinárias que estejam ocorrendo. Desembargador, e o que é disponibilizado pela EJUDE no ambiente virtual? É o sistema semipresencial e a distância. E ali a nossa clientela, seja magistrados ou servidores, poderão interagir com seus colegas e também com os formadores, porque a escola, através do CNJ, ela forma formadores, chama FOFO, Formação de Formadores. Então, é assim que nós trabalhamos nessa modalidade virtual. E o senhor falou há pouco sobre os webinários, né? O que são eles e qual a função? Os webinários são eventos realizados pela escola de forma virtual em que há uma concentração de um determinado tema. Um simpósio sobre direito de família. Nós realizamos no ano de 2022 o
webinário muito interessante, que era, até eu fui um dos idealizadores desse curso na escola, que era a ideia do juiz na sociedade brasileira naquele momento. O juiz e o Brasil de hoje. Então foi muito interessante. Então isso se desenvolveu durante 4 módulos, de junho a setembro, se não me falha a memória, através de módulos, né, de forma virtual. A seguir, você fica sabendo como a EJUDE colabora para a eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eficiência, agilidade e excelência. Poder Judiciário é integração. Valoriza a magistratura e os servidores, aprimora a prestação dos serviços, o atendimento aos advogados e ao cidadão. Tudo por um judiciário cada vez mais atuante, com trabalho presencial de maior celeridade processual e de solução dos conflitos pela conciliação e mediação. pjms.jus.br. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Olá, você conhece o NatJus? Não? Então vou te explicar. O NatJus é o núcleo de apoio técnico do Judiciário, criado para subsidiar os magistrados com informações técnicas nas demandas envolvendo saúde pública. Ele nasceu a partir da necessidade do magistrado possuir elementos técnicos e científicos da patologia apresentada no processo antes de concessões de decisões judiciais. Assim, o NatJus foi criado a partir da audiência pública número 4, realizada no STF em 2010, e sua idealização se deu a partir da recomendação número 31 e resolução número 107 de 2010 do CNJ. Agora que você já conhece um pouco da história do NatJus, vou te explicar como ele funciona. O NatJus funciona por meio de convênio entre Estado de Mato Grosso do Sul, município de Campo Grande e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que designa médicos, enfermeiros e farmacêuticos para atuarem no núcleo. Agora, vou te explicar como opera o NatJus. Distribuída a ação, uma cópia será automaticamente remetida ao NatJus de forma eletrônica pelo SAGE ou por despacho do magistrado, encaminhando o processo para elaboração de parecer. Os profissionais de saúde do NatJus elaboram o parecer técnico sobre a questão de assistência à saúde a ele remetida, fazendo uso da medicina baseada em evidências, no prazo idealmente de 5 dias ou 48 horas nos casos de maior urgência. O NatJus tem como objetivo assessorar o magistrado nas tomadas de decisões, nas demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, exames, internações e demais tratamentos na esfera do SUS, tornando-as mais eficazes e seguras. O NatJus desenvolve suas atividades de segunda a sexta-feira no horário de expediente do Judiciário, não atuando durante os plantões judiciais e tampouco no recesso forense. Nos plantões judiciais e no recesso forense, os magistrados devem utilizar o e-NatJus, criado pelo Conselho Nacional de Justiça e regulamentado pela Resolução número 479, de novembro de 2022.
Nesses casos, o magistrado pode utilizar o banco de dados ou solicitar o parecer diretamente ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas nesse endereço eletrônico. Estamos de volta com o desembargador Marco André Nogueira Henson, que traz a Escola do Judiciário para o mérito da questão de hoje. Sobre a capacitação de servidores, qual tem sido o foco? A escola, ela se preocupa muito com a formação, também não só inicial, mas contínua dos servidores. E isso é feito através das competências e também do diagnóstico das deficiências que porventura ocorram. E esses cursos são feitos à distância normalmente, são instrucionais, através de salas virtuais ou também do Teams. E a frequência tem aumentado muito porque se proporciona esse meio muito mais fácil de acesso ao conhecimento. Uhum. E existe um curso de formação inicial para aqueles servidores que estão chegando? Sim, existe sempre. Nós temos acompanhado e a escola faz sempre esse curso para, pelo menos, dar uma orientação inicial e fornecer um material que possa orientá-lo durante o começo de sua carreira no Poder Judiciário. Para 2024, já existe uma programação de um curso inicial em fevereiro deste ano de 2024. Bacana. E quais as parcerias estabelecidas, né, para que haja uma qualificação mais eficiente? Existem parceiros da EJUD nisso? Muitos parceiros. Nós temos a Escola de Estado do governo de Mato Grosso do Sul, nós temos alguns institutos privados, nós temos a Universidade Federal também de Mato Grosso do Sul, com quem nós firmamos parceria, com o INSTED, também com a Escola da Procuradoria e da Defensoria Pública também, é o que me recordo. E, desembargador, quais são os novos projetos, né, para a escola? O que está se vendo, qual a perspectiva aí? Nós, no final do ano, eu até essa semana assinei diversos ofícios para os servidores, seus representantes, também para os magistrados, para a nossa associação de magistrados, para que eles façam a indicação dos cursos para suprir alguma deficiência ou alguma curiosidade ou áreas que eles possam se aprimorar para bem prestar a sua função jurisdicional e no âmbito dos servidores aqui no sistema mais burocrático e técnico do Poder Judiciário. Então, o público aí da escola também acaba participando da composição desses novos projetos, não é o principal interessado? Sim, sempre com base também nos diagnósticos do CNJ e também na sua programática. E como a escola se alinha ao planejamento estratégico, né, do Tribunal de Justiça? Eu vejo as escolas e a Escola de Mato Grosso do Sul, Judicial de Mato Grosso do Sul, como um instrumento hoje mais que necessário, ele é indispensável para o aprimoramento dos nossos serviços judiciários. Porquanto, se você tiver um bom juiz, se ele for vocacionado em primeiro lugar, isso é fundamental. Magistrado, quem fosse fazer concurso, tinha que ter consigo que ele precisa ser vocacionado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele se interesse pela carreira e se comprometa com ela, seja comprometido. Então, com isso, nós vamos ter uma prestação jurisdicional muito mais eficiente, muito mais célere e também compartilhada. Isso é perceptível no dia a dia, né? O que eu queria colocar aqui para a gente finalizar o mérito da questão sobre a EJUD, né? A escola ela consegue colaborar assim de uma forma muito clara, muito próxima, né? Porque às vezes quem está lá na ponta recebendo a prestação jurisdicional não consegue enxergar isso, né? Mas ela colabora muito ativamente, né, desembargador? Sim, muito. Na verdade, hoje, por exemplo, aqui no estado, a escola é o principal braço
do Poder Judiciário no sentido de transmitir conhecimento aos magistrados, servidores e capacitá-los para fazer alguma coisa, né? Cada um na sua área. Eu estou preparado para fazer algo. A ação é sempre um verbo ativo, né? Capacitado para julgar tal coisa, né? Capacitado para gestionar minha vara. Então a escola ela vai nesse sentido, que é até filosófico, né? E também metodológico, de que há necessidade dessa preparação constante para que nós tenhamos uma magistratura premiada, inclusive já é, né? Uhum. Esse ano nós ficamos em segundo lugar entre os 27 tribunais do país. E o jurisdicionado, né, é um público muito heterogêneo, muito diverso, né? A escola, então, a Escola Judicial de Mato Grosso do Sul acaba abrindo também o seu leque aí com todos os temas, com vários temas, tem pluralidade, a discussão é aberta. Como funciona? Isso, a pergunta sua é muito interessante. Eu tive a oportunidade de participar do curso de formação de formadores, o FOFO, né? E ali para mim foi interessantíssimo já com mais de 35 anos de carreira, ter novo contato até com os colegas, com o público que frequentou esse curso, mas para sentir da importância que fazer essa reciclagem, ter uma nova perspectiva sobre as nossas ideias, compatibilizando-as com o mundo ou não. Então é interessante isso, ainda mais no Brasil, no momento que nós vivemos, que é um momento de crescimento, eu acho, muito difícil, de crise, de polarização, e que o magistrado tem que estar preparado para enfrentar essas causas e julgá-las da melhor maneira possível, dando a cada um o que deve ser seu. Desembargador, muito obrigada por trazer a Ejude para o mérito da questão de hoje. Imagina, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Termina aqui mais um Mérito da Questão, programa produzido pelo Tribunal de Justiça, para que você conheça mais e melhor qual o papel da Corte e o trabalho realizado por ela para garantir seus direitos. Até a próxima edição.